Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, né? A gente vai estar iniciando aqui nossa aula de hoje, fazendo a correção da nossa atividade que a Pro enviou para casa na aula passada. Então, lá no grupo da escola, eu disponibilizei essas perguntas acerca do conteúdo estudado sobre animais vertebrados e animais invertebrados. Então, diz assim, primeiro, de acordo com a presença dos ossos, como podem ser classificados os animais? Então a gente vai escrever aí. De acordo com a presença dos ossos, eles são classificados em animais vertebrados e invertebrados. Defina animais vertebrados e animais invertebrados. O que eu vou dizer? Animais vertebrados são aqueles que possuem ossos. Animais invertebrados são aqueles que não possuem ossos. Cite características do grupo dos peixes. O que eu posso dizer aí que caracteriza os peixes? Os peixes são animais aquáticos com o corpo coberto de escamas e que respiram embaixo d'água. O mamífero, o que eu posso dizer sobre o mamífero? O mamífero é um animal que nasce da barriga da mãe e mama quando pequeno. O que são insetos? Então aí lá no livro de vocês vão olhar e vão ler aí. Insetos são artrópodes facilmente reconhecidos por causa das seguintes características. Seu corpo é dividido em tórax, cabeça e abdômen. Quais os 5 grupos que compõem os vertebrados? Então, o grupo que compõe os vertebrados são os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Terminamos nossa correção. Vamos colocar aí a data de hoje. E hoje vamos falar sobre um conteúdo muito importante para nós, que é esse que a Pro vai colocar para vocês aí. O bairro. A gente vai falar sobre o bairro, que vocês encontram aí na página 293 do livro de Geografia. Então, primeiro, que a gente vai precisar definir o que é um bairro, né? O bairro é uma parte da cidade. É formado por ruas, por praças, casas e diferentes edifícios distribuídos em quarteirões. Então eu já sei que esse bairro que eu moro é uma pequena parte dessa cidade que eu também moro. Quando eu junto essas pequenas partes chamadas bairros, eu dou origem ao que eu chamo de município ou cidade. Então, a cidade de Petrolina é formada por inúmeros bairros. Se alguém pergunta para o terceiro ano o que é um bairro, vocês vão dizer que um bairro é uma pequena parte da cidade. Mas nesses bairros a gente encontra estabelecimentos com funções diferentes, né? No bairro a gente pode encontrar lojas de diversas formas, a gente pode encontrar farmácias, podemos encontrar supermercados e também postos da polícia. Existem outros estabelecimentos que também compõem o bairro, né, dos nossos bairros, que não aparecem aí, mas que fazem parte, porque os bairros eles se diferenciam pelo tamanho, pelo jeito dele, pela forma. A gente vai descobrir que existem 3 tipos de bairro. Então, de acordo com aquele tipo, nós vamos encontrar elementos diferentes que compõem esse bairro. Esse bairro é uma minha casa também. Eu moro numa rua que pertence a um bairro. Esse bairro também é como se fosse minha casa. Então, eu preciso cuidar do bairro, porque não é apenas uma tarefa do prefeito, do governador ou do presidente.
eu preciso também dar continuidade àquele trabalho que foi feito por eles. Então vamos pensar que o nosso prefeito fez aí uma bonita praça no meu bairro e aí eu posso cuidar, eu posso ajudar, fiscalizando se alguém está destruindo, né, molhando algumas plantas que eu vejo que precisa de água, que eu não vou esperar o carro-pipa passar para molhar minhas plantinhas ali. Então, existem coisas que nós, como moradores daquele bairro, e aquele bairro sendo nossa casa também, podemos fazer para contribuir, né, de forma efetiva para a manutenção das coisas que tem ali. Claro, é um dever do nosso governante construir praças, construir quadras, construir creches, construir escolas, tudo isso para o bem-estar do cidadão. Mas é dever também do cidadão, né, manter, conservar aquilo que foi construído com dinheiro público. Então, nesse processo, eu posso ajudar aí na conservação das ruas também. Se eu limpar ali só aquele pedacinho em frente à minha casa, e se todos fizessem isso também, o que acontecia? Ruas sempre muito limpas. Eu posso aí também não jogar lixo nas ruas, né, no terreno baldio, porque a coleta de lixo, que é um serviço público, passa no bairro de todos, né, 3 vezes na semana, essa coleta passa para recolher os lixos das residências. Então a gente não pode jogar na rua, nos terrenos. Se perder o dia da coleta, junta o lixo num lugar em casa e quando for no próximo dia, coloca para fora. Vai que o prefeito construiu uma quadra bonita no meu bairro e eu preciso cuidar, manter, fiscalizar quem está destruindo e denunciar também, porque aquilo não é daquela pessoa, é de todos nós. E o que é público, o que não pertence somente a mim, eu não posso destruir de forma alguma. Então vamos falar aí dos tipos de bairro. A Pro diz que existem tipos de bairros diferentes, né? E de acordo com o tipo do bairro vai existir elementos que o compõem. Então existem bairros que são residenciais. Como que eu posso chamar um bairro de residencial? Quando este bairro, né, tem na maioria das suas partes construções de moradia. Então esse bairro, a maioria dos elementos que compõem ele são casas, são moradias. É o exemplo do seu bairro, é o exemplo do meu bairro. Isso não quer dizer que no bairro não vai ter lojas, né? Não vai ter uma farmácia, não vai ter uma loja, não vai ter um supermercado. Vai. A gente está falando da totalidade. Se eu for observar o meu bairro, mesmo tendo alguns pontos comerciais, eu percebo que a maioria das construções que compõem aquele bairro são casas. Então, nesse momento, eu estou diante de um bairro residencial. Eu tenho mais prédios, mais casas. Esse bairro é chamado de residencial, porque na sua totalidade, o que compõe ele é as casas. Quando que eu vou classificar meu bairro como comercial? Os bairros comerciais concentram-se em estabelecimentos que se dedicam à atividade de comércio. Então, no centro de Petrolina, da nossa cidade, se a gente parar um pouquinho ali e observar, o que a gente vai encontrar? Lojas, muitas lojas de com diversas finalidades, de vender roupas, calçados, eletrodomésticos, né? Tudo que a gente imaginar que a gente precise para compor alguma coisa em casa tem lá no centro. Porque naquele lugar, na maioria, você vai encontrar lojas. Não quer dizer que no centro não exista casas. Existem casas também, gente. Só que quando a gente vai classificar um bairro, a gente olha a totalidade dele. O que tem de mais naquele bairro? Mais casas ou mais lojas? Então, se eu tenho grande quantidade de lojas, mesmo que tenha algumas casas, esse bairro será um bairro comercial. E quando eu tenho um bairro industrial? O bairro industrial são aqueles que se concentram muitas indústrias e fábricas. Ora, esses bairros, os industriais, eles são muito fáceis de ser classificados
porque quase não vai haver casas e nem lojas. Por quê? Como são bairros destinados à construção de indústrias, precisa de grandes espaços. Então, geralmente, eles são muito afastados do centro, da zona urbana da cidade. Então, eu vou construir uma fábrica de grande porte, eu não posso fazer isso dentro de um bairro pequeno, que tenha muitas casas, que tenha muitas lojas, porque essa fábrica vai ser muito grande. Então, geralmente, quando a gente fala de bairro industrial, é muito fácil de classificar, porque esse bairro vai ser geralmente afastado da cidade, pouco afastado, porque a gente precisa de um espaço grande para a construção dessas indústrias. Mas o que classifica é a totalidade das indústrias. Naquele lugar, quase eu não tenho casa, quase eu não tenho lojas, eu tenho indústrias com a finalidade de produção. Eu vou passar para vocês aí um videozinho falando sobre essa questão dos bairros. Então vamos escutar aí com a Pro. Então, o videozinho aí só veio resumir, né, o que a gente já tinha visto, né, o que vai classificar os bairros de acordo com os elementos que o compõem, as casas, as lojas, as indústrias. Para arrematar esse nosso estudo, vamos fazer aí atividade no caderno de geografia. Ela vai postar as perguntas no grupo e vocês vão lá utilizar a página que a Pro vai disponibilizar para pesquisa para responder essas perguntas. Então vamos ficar por aqui e até a nossa próxima aula.